Queremos dar boas-vindas às pessoas que nos acompanham na live. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você e a sua família. Nós estaremos depois orando por vocês. Muitas pessoas vão acessar numa outra oportunidade. Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. A Igreja Batista em Simeone está em festa. E para nós é realmente um motivo de adoração, de louvor ao nosso Deus, porque Ele está nos concedendo a graça de comemorarmos 33 anos de igreja organizada. E a notícia boa para os irmãos, que está padronizado, todos nós estamos com 33 anos. 33 anos para todo mundo. Então todo mundo todos os irmãos que são membros da igreja, 33 anos. Glórias a Deus. Deus tem nos abençoado muito, e nós vamos estar celebrando, cantando. Ouviremos vários testemunhos aqui neste culto, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós temos muitos motivos para estarmos alegres. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Vamos ler o Salmo 100, já celebrando com o Salmo 100, é um hino, né? Um salmo de ações de graças, e nós vamos estar ouvindo esta palavra tão preciosa. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os povos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, né? Somos a sua família, somos a sua igreja, e rebanho do seu pastoreio. Por que nós somos rebanho do seu pastoreio? Porque Ele é o nosso pastor, o bom pastor, né? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe, que esta palavra possa penetrar o seu coração, e que não só hoje, enquanto estamos celebrando o nosso aniversário, mas todos os dias, enquanto Deus lhe der o fôlego da vida. Aliás, aqui fala, celebrar está no imperativo, é uma ordem, né? E nós devemos obedecer, porque o salmista diz que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E as misericórdias do Senhor duram para sempre, né? E a Bíblia nos fala que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos destruídos. Porque os planos de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, são planos maravilhosos. E Deus nos deu uma missão aqui, de estar celebrando, estar servindo a Ele, estar pregando o Evangelho e anunciando a todos os povos, né, as suas maravilhas. Que Deus continue nos abençoando como igreja a cumprir a nossa missão. Então fica esse salmo aqui, de ações de graças ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos falar juntos? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Vamos falar juntos? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Outra vez? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Os irmãos podem se assentar, nós vamos estar orando, e a equipe de louvor já pode estar se aproximando aqui para ministrar mais cânticos de adoração ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, muito obrigado pela vida da Igreja Batista em Simeone, uma igreja que o Senhor plantou aqui na cidade de Ribeirão Preto, aqui no bairro Simeone, na zona norte aqui de Ribeirão Preto. Obrigado, Pai, pelos 33 anos de igreja organizada. O Senhor tem feito uma obra extraordinária
aqui nesta cidade. O Senhor tem nos usado como instrumentos para a glorificação, para a exaltação do Teu santo nome. Grandes coisas o Senhor realmente tem feito por nós. Nós temos muitos testemunhos para compartilhar, porque realmente o Senhor tem estado conosco todo esse tempo passado. A Tua palavra tem se cumprido quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tu és realmente o nosso Emanuel, Deus conosco. Tu és o nosso Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, porque nada poderá nos separar do Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos avançar, nós não vamos retroceder. Aconteça o que acontecer, nós vamos avançar em nome de Jesus, para a glória de Jesus, proclamando o Evangelho de Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio de poder servir ao Senhor. Obrigado pela presidência do Espírito Santo nos capacitando para Te servir com alegria. Recebe o nossos louvores, nossos cânticos, nossos testemunhos. Recebe essa adoração que já estamos fazendo e vamos fazer enquanto vivemos. Usa-nos sempre para o louvor da Tua glória, pois nós oramos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estarmos juntos, e a alegria é maior porque estamos comemorando o nosso 33º aniversário. O nosso Deus, Ele tem nos abençoado sobremaneira, e é interessante que o nosso Deus, Ele se revelou em Cristo Jesus, e Ele tem deixado a Bíblia, que é a palavra de Deus, e aqui a gente pode conhecer um pouquinho deste Deus tão grande. E a música que nós vamos estar adorando ao Senhor fala: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Por mais que queiramos aprender de Deus, será muito pouco diante da sua grandeza, diante do seu poder, diante da sua majestade. Amém? E é um privilégio poder abrir os nossos corações e as nossas vozes e adorar esse único Deus, merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Por gentileza, coloque-se de pé e medite também na letra desse belo hino. E
se apresenta de uma maneira como: eu sou a luz do mundo. E nós, que temos Jesus em nossos corações, nós temos o dever de brilhar onde quer que estejamos. Brilhar espalhando a semente do amor, da generosidade, da gratidão. Tudo isso é o dever nosso, brilhar nas trevas por Jesus. Meu
Hoje as crianças vão ficar aqui, não vão sair para a sua classe, né, para ouvir a sua mensagem. Todos nós ficaremos aqui para participarmos de tudo. E as crianças têm uma lembrancinha para vocês depois. Nós preparamos algo muito gostoso para as crianças, vai ter bolo, vamos cantar parabéns, tá bom? Só que vocês vão ficar bem quietinhos. Eu quero já chamar o pastor Caio Dantas, sua esposa, vem aqui à frente. Vamos estar apresentando este casal da Junta de Missões Nacionais. Quando nós falamos para os irmãos da obra missionária que os batistas têm feito no Brasil, é o trabalho de cooperação das igrejas, né? Das igrejas batistas do Brasil se unem para que tenhamos missionários representando as igrejas em todos os estados, várias cidades, por todo esse país maravilhoso. E aqui está presencialmente conosco aqui o pastor Caio Dantas, e ele vai trazer uma mensagem para nós, vai apresentar a sua esposa, e atentamente nós vamos estar ouvindo aquilo que Deus colocou no seu coração, ao coração da igreja. É um prazer, pastor. Amém. Fala o nome da sua esposa, que eu ainda não consegui gravar, hein? Tá bom? Aí, tá no jeito, pode estar falando aí que o som já está funcionando direitinho, tá? Boa noite, queridos, graça e paz. É uma alegria para nós estarmos juntamente com os amados irmãos nesta noite, uma noite mais que especial. É muito bom estar agradecendo a Deus por tantas bênçãos, em especial pelo aniversário da igreja. Meu nome é Hélida, missionária Hélida. Eu sou do estado do Espírito Santo, sou capixaba. E o meu esposo é daqui do interior do estado, depois ele vai se apresentar melhor. Nós viemos para o estado de São Paulo no mês de maio. Então nós aceitamos o desafio de estarmos aqui. Moramos em Bauru, mas atender todo o interior do estado de São Paulo como mobilizadores da Junta de Missões Nacionais. Lá no estado do Espírito Santo, nós coordenávamos 2 projetos, uma das unidades da Cristolândia e também o programa Viver, que é de prevenção com crianças e adolescentes. Mas Deus tem os seus planos e aprove Deus estarmos com os amados irmãos. E é uma alegria estar aqui com os irmãos, é um prazer, e que Deus possa abençoá-lo. Muito obrigada, nossa palavra de gratidão, em nome dos seus mais de 900 missionários espalhados pelo Brasil. Recebo o abraço de cada um deles, em gratidão pelo envolvimento da igreja em missões. Que os irmãos continuem firmes, porque ai de nós se não fossem os irmãos segurando as cordas. Nós estamos à frente, levando a palavra de Deus, como sei que os irmãos também aqui estão fazendo a obra do Senhor. Mas muito obrigado pelas orações, o envolvimento, pois é isso que tem sustentado os campos missionários, a vida dos projetos e missionários tem sido abençoada através dos irmãos. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Eu falo para a Hélida que ela foi uma mulher de sorte, porque Deus me colocou na vida dela, mas é claro que isso é brincadeira. O sortudo foi eu. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor. E eu fui favorecido em encontrar uma capixaba. Eu brinco com ela que eu tirei ela lá da roça, para ela aprender a andar na cidade grande. No início eu tinha que segurar na mão, tá, meus irmãos? Para atravessar a rua, para ver essas coisas, mas tudo isso é brincadeira que eu fico pegando no pé dela. Mas, meus irmãos, nós estamos muito felizes em estar aqui. Ainda mais num momento tão especial e tão importante quando a igreja completa mais um ano nesta comunidade, nesta cidade, como agência de proclamação do reino do Senhor. Eu ouvi muitas coisas boas. O pastor Rodrigo fez um checklist de tantas coisas boas do pastor e da igreja. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. Primeiro porque eu amo conhecer o povo de Deus. Eu amo conhecer pessoas que um dia nós estaremos todos juntos na eternidade, louvando e adorando o nome do Senhor. Mas também porque eu amo compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito. Ainda mais num dia tão especial como esse,
Meus irmãos, eu sou daqui do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Getulina. Não sei quem já ouviu falar, mas fica perto de Lins, Marília, quase chegando lá no Paraná. Mas eu fiquei 10 anos no Espírito Santo. Eu fui para lá no ano de 2012 para começar o trabalho da Cristolândia lá. E agora Deus nos deu o privilégio de retornar para o estado de São Paulo, retornar para próximo da minha família. E nós temos um desafio. Estava falando com o pastor que nós só temos o interior de São Paulo quase todo para andar. Então, cada final de semana nós estamos em uma cidade, cada final de semana nós estamos em uma região, e tem sido um privilégio, porque poder falar de missões, poder compartilhar aquilo que Deus tem feito, e ainda conhecer pessoas é algo que não tem valor. Mas sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler do verso 10 ao verso 14. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar então. Hebreus 13, do verso 10 ao verso 14. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, oferecendo um culto de gratidão ao Teu nome, por mais um ano que esta igreja se completa nessa comunidade como agência do Senhor, como baluarte do Senhor na cidade de Ribeirão. E nós queremos, Pai, que o Senhor receba a nossa oferta agradável. Te pedimos que o Senhor receba o nosso sacrifício de louvor, que tudo aquilo que nós estamos fazendo chegue às suas narinas como cheiro suave e bom. E nesse instante nós estamos diante da Tua palavra. E eu te peço que o Teu Espírito Santo torne-a entendível aos nossos corações, e que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Quando nós paramos para pensar numa data comemorativa como esta que nós estamos, aonde a Igreja Batista em Simeone completa mais um ano de existência, eu fico pensando nisso tudo e me vem à mente o Salmo 90 no versículo 12, quando Moisés ele olha para o povo e ele diz: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias até que obtenhamos um coração sábio. E é interessante que o Salmo 90, eu vou chegar em Hebreus já, ele está estrategicamente colocado ali, porque é a ideia do povo saindo do cativeiro, e Moisés ele é representado ali de forma simbólica como o libertador do povo, da mesma forma que havia acontecido lá no Egito. Mas o que Moisés está falando para o povo é: existem algumas coisas que nós precisamos trazer sempre à nossa memória. Quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está dizendo, lembre-se de todos os dias que vocês passaram até chegar aqui. E pensando em 33 anos de vida, é a minha idade. Quando vocês emanciparam, eu nasci em 89.
Eu faço aniversário, eu nasci dia 12 de abril de 1989. Nós literalmente temos a mesma idade, pastor. E quando eu paro para pensar nisso tudo, num dia tão festivo como esse, eu percebo que nós precisamos trazer à memória alguns ensinamentos. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre os benefícios da cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a obra redentora de Jesus, ou quando nós pensamos na obra missionária, nós estamos entendendo que nós estamos falando de algo que Jesus já fez, e por Ele ter feito, nós somos movidos. Mas tem um agravante no meio disso: nós somos seres humanos, e muitas vezes nós se esquecemos daquilo que Cristo fez. Muitas vezes nós se esquecemos daquilo que Jesus fez, e nós queremos sucumbir. A nossa fé começa a esmorecer, nós começamos a nos desanimar, e aí tem que vir uma palavra, tem que vir algo que traga à nossa memória aquilo que Jesus fez, para que então nós possamos ter uma dose de ânimo e continuar a jornada. Quem escreveu a carta aos Hebreus, nós não sabemos. Outra coisa que nós não sabemos e não temos certeza é quando esta carta foi escrita. Alguns vão dizer que ela foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. Outros vão dizer que ela foi escrita por volta do ano 65 e 66 depois de Cristo. Eu particularmente, eu gosto de entender que ela foi escrita nesse segundo momento, porque no ano 64, 10 dos 14 bairros de Roma foram incendiados. Os historiadores vão dizer que os 4 bairros que não pegaram fogo eram os bairros onde moravam os cristãos e os judeus. Nero, então, acusa Paulo de ser o líder do montim. Nós vamos ver isso na carta aos Timóteos. Nero acusa os cristãos de terem incendiado Roma, e há uma carnificina naquela cidade. Para os irmãos terem uma ideia, os historiadores vão dizer que as pessoas elas eram enroladas em pele de animais, lançadas dentro da arena, para serem comidas vivas pelos leões. Outros eram passado piche neles, eles eram pendurados, e eles se tornavam luminárias vivas nas ruas de Roma, na cidade da noite. Então muita gente sofreu, muitas pessoas passaram por momentos difíceis, e eu gosto de acreditar que foi nesse momento, porque o autor de Hebreus ele tinha um objetivo: mostrar a superioridade de Cristo, mas também mostrar para aqueles judeus que valeria a pena continuar perseverando na fé. E aí, se nós fôssemos olhar um apanhado do livro, nós veríamos que no capítulo 1 ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. No capítulo 2 ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Josué, a Araão. Ele vai dizer que Cristo é do fator Melquisedeque no capítulo 5, aquele que não tem começo e nem fim, aquele que simplesmente é. Depois ele diz que Cristo ele é aquele que veio nos fazer a nova aliança, e essa nova aliança agora por meio do seu sangue, no capítulo 8 e 9. E do capítulo 10 até o capítulo 13, ele vai trabalhar algumas coisas muito práticas, algo bem palpável. Ele vai dizer sobre a hospitalidade, ele vai dizer sobre honrar os pastores, ele vai dizer sobre a forma como nós devemos lidar. Mas nesse trecho que nós acabamos de ler, especificamente, ele vai falar sobre 4 benefícios que Cristo nos conquistou na cruz do Calvário. E o primeiro benefício nós encontramos no versículo 10, quando ele diz assim, temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. É interessante que quando nós vamos olhar para o livro de Levítico, nós vamos ver que Deus ele coloca algumas leis para o povo. E dentro dessas leis haviam as leis de sacrifícios. E dentro dessas leis de sacrifício havia a lei do sacrifício de cereal. E essa lei do sacrifício de cereal, quando alguém ia oferecer esse sacrifício a Deus, para que a pessoa se tornasse
ainda mais participante daquele momento, ela comia do sacrifício. E o autor de Hebreus vai olhar para tudo isso e ele vai dizer, olha, lá no ano passado, as pessoas tinham que comer para se tornarem participantes. No entanto, nós que somos cristãos, nós não precisamos mais de sacrifícios de cereais, porque Cristo nos conquistou na cruz o privilégio, o benefício do acesso direto à presença de Deus. Lucas vai dizer que quando Cristo estava naquela cruz, que ele disse, Pai, está consumado, o véu dos santos se rasga de cima a baixo, nos dando o acesso livre à presença do Senhor. Meus irmãos, hoje nós não precisamos mais de alguém que seja um intermediador entre nós e Deus. Na verdade, a única distância entre mim e Deus, ou entre você e Deus, está entre o seu joelho e o chão. Está entre você e a sua cama, está entre você e a sua devoção, está entre você e você se colocar diante dele. Hoje nós podemos orar e buscar a face do Senhor em todos os momentos. Eu saí do estado de São Paulo em 2012, Deus me levou para o estado do Espírito Santo, eu não conhecia ninguém, eu era um menino de 22 anos de idade, e eu fui para lá para começar um ministério novo, para começar um trabalho, e lá eu fiz seminário, e um dia eu estava estudando e um pastor me ligou e ele disse assim, Caio, eu quero que você venha pregar no próximo domingo na igreja. E eu falei para ele, tudo bem, pastor. E ele falou assim, só que tem um problema, eu não vou te buscar de manhã, te levar depois do culto e te buscar à noite não, você traga roupa e você passa o dia com a gente aqui e no final do culto da noite eu te levo em casa. E nessa época eu morava dentro da Cristolândia, e eu estudando os sermões, e eu gosto de estudar ouvindo música, e eu estava ali louvando, orando, falando com o Senhor, e eu falei, Deus, o pastor me chamou para almoçar na casa dele, pai, e ele é capixaba. E qual é o prato principal do capixaba? Muqueca. Só que tem um problema, eu não como peixe. Mas bem que ele poderia fazer um churrasquinho para mim, né? E sabe quando você fala isso para Deus, naquele momento que você está orando, e eu orei, falei com Deus, perdão, e eu fui pregar no domingo pela manhã, e eu cheguei na igreja, eu preguei, no final do culto ele falou para mim assim, missionário, nós não vamos almoçar em casa, nós vamos na casa de um irmão. Quando nós chegamos na casa do irmão, o irmão veio triste, acanhado, e o irmão falou para mim assim, missionário, eu quero te pedir perdão. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, missionário, me desculpe, mas já era 10 horas da manhã, a hora que o pastor disse que você viria almoçar aqui. Então não deu tempo de fazer uma muqueca, mas eu estou fazendo um churrasquinho para você, tá bom? Eu falei, Deus seja louvado pela sua vida. Meus irmãos, pode parecer engraçado, mas eu estou falando isso porque quando nós usamos e abusamos do benefício da oração, Deus responde. Nós precisamos orar mais, nós precisamos nos colocar mais. Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos acesso livre à presença do Senhor. O problema é que muitas vezes nós temos tempo para tudo e para todos, e aí eu me coloco nisso porque eu também sou jovem, e muitas vezes a gente pega o celular, e aí você entra naquele Reels, você começa a ver um vídeo, e aí você vai passando, outro, e a hora que você vai ver, passou 1 hora, e você está ali no celular. Mas isso é um grande erro, porque muitas vezes nós temos tempo para tudo, mas nós não gastamos 1 hora buscando a face do Senhor. Mas nós não gastamos 1 hora se colocando diante do Senhor. Tempo de aniversário é tempo de reflexão. É tempo de eu parar, olhar para mim e se perguntar como está a minha vida. Como eu viverei esse novo ano que se inicia agora? Como será a minha vida daqui para frente? Será que os dias que se passaram trouxeram consigo aprendizados? Meus irmãos, nós precisamos abusar do benefício da oração.
Eu conheci a Hélida em 2017. A Hélida ela era missionária da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e eu era seminarista. E eu trabalhava no Ministério de Evangelismo e Missões de uma igreja local. Nesse tempo eu tinha saído da Cristolândia e eu trabalhava no escritório de contabilidade. E nós começamos a conversar, fui na casa dela, pedi namoro, começamos a namorar, ficamos noivos e começamos a planejar o casamento. Só que um dia eu fui participar de um treinamento missionário e naquele dia Deus falou no meu coração assim: eu quero que você largue o emprego agora e volte para a Cristolândia imediatamente. Eu saí daquele dia lá do treinamento da igreja até desconcertado. Mas eu cheguei em casa, eu peguei o telefone, a Hélida estava num projeto de plantação e revitalização de igreja, e eu falei com ela assim: Hélida, Deus mandou eu largar o emprego. E ela falou para mim: Caio, se Deus mandou, obedeça. No outro dia pela manhã, eu cheguei no escritório e eu pedi a conta. Eu tinha 3 anos de serviço. E eu cheguei na Cristolândia e eu falei com a Fabíola assim, falei: Fabíola, vim para ficar. E ela falou: você é doido, menino. Eu pagava aluguel, eu tinha os meus gastos, eu estudava. E daquele momento, e nós estávamos pagando as coisas do casamento. Pagando fotógrafo, pagando buffet. Nós estávamos organizando o casamento. E de repente eu larguei tudo e eu fui viver para o Senhor. E aí nós nos casamos, Deus cuidou. E aí um dia eu estava no processo de contratação na Junta de Missões Nacionais. Nós tínhamos uma reserva financeira. E aí nós pagávamos o nosso aluguel. E um dia a Hélida chegou em mim e a Hélida falou assim: Caio, a fatura do cartão chegou. E eu falei para ela: vai no banco, tira o dinheiro que tem e paga o cartão. E aí a Hélida olhou para mim e disse assim: mas nós não temos mais dinheiro no banco. E eu falei: meu Deus, e para um homem isso é muito difícil. Eu tinha tirado a menina da casa dela, tinha todo o conforto, e de repente eu levei ela para morar comigo, tudo dentro dos conformes. Casamos na igreja, no cartório, tudo certinho. E aí nós estávamos sem recursos. E eu lembro que aquele dia eu peguei um livro, eu gosto de ler, eu peguei minha Bíblia, e eu fui para o meu quarto, e eu falei com Deus assim, falei: Deus, eu estou insistindo na coisa errada? Não é isso que o Senhor quer para a minha vida? Porque se for, eu preciso que o Senhor me mostre. Eu não quero viver longe do centro da tua vontade. E eu não sou muito disso, mas aquele dia eu disse para Deus: eu preciso de uma resposta do Senhor essa semana. Se o Senhor não me der uma resposta essa semana, eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou enviar currículos e eu vou voltar para o mercado de trabalho. No outro dia pela manhã eu recebo uma ligação da junta, e a junta disse para mim assim: olha, a partir do dia 1º de abril desse mês você já estava contratado. No final do mês o seu salário já vai cair na conta. Só que ainda tinha a fatura do cartão. E aí eu fui convidado para pregar na PIB de Campo Grande, lá em Cariacica. E nós fomos juntos e foi um jovem nos buscar em casa. E esse jovem foi fazendo um monte de perguntas no carro. E nós fomos, eu preguei. Na volta esse jovem foi nos levar em casa. E ele parou na porta do prédio onde nós morávamos. Ele desceu do carro, abriu o porta-mala, pegou um potinho de condicionador, entregou na minha mão e disse assim: pastor, use para aquilo que o Senhor pediu para Deus. Eu confesso para os irmãos que na hora que ele me deu o potinho de condicionador, eu olhei para o cabelo da Hélida, olhei para o meu e falei: será que o cabelo dela está sujo? Mas eu peguei o potinho de condicionador, meus irmãos, e nós fomos para dentro de casa. E na época nós tínhamos um sofazinho de solteiro ainda, né, Hélida? Lembra? Sofazinho de 2 lugares. E nós sentamos no sofá, e quando nós abrimos o potinho de condicionador, meus irmãos, tinha o valor do cartão certinho ali dentro. O que Deus falou ao meu coração? Apenas me busque. Apenas se coloque nas minhas mãos. Porque quem cuida de você sou eu. Mas nós precisamos aprender a fazer isso por meio da oração. A oração é a chave que nos conecta com Deus.
A oração não muda Deus, mas a oração nos muda. A oração faz com que nós nos tornamos parecidos com Deus a cada dia, a cada instante. Está difícil? Ore. Está passando por momentos difíceis? Busque a face do Senhor. Aproveite que Cristo conquistou esse privilégio para você na cruz do Calvário. Mas não somente esse. Jesus também nos conquistou o benefício da justificação. No versículo 11 ele vai dizer assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro dos santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. É interessante que agora ele muda a figura. Ele sai da oferta do cereal e agora ele vai para o dia da expiação, que era o dia mais santo para o judeu, que era o dia em que todos se reuniam para oferecer o sacrifício da expiação. E diferentemente da oferta de cereal que alguns comiam, a oferta do dia da expiação ninguém podia comer. Se sobrasse, precisava ser levado para fora do acampamento e queimada. E Cristo, para cumprir toda a lei em si, ele também é oferecido dentro do templo. Mas a Bíblia diz que ele é morto fora do templo, no Monte Gólgota, para que por meio dele a nossa dívida do pecado fosse paga. Vou tentar exemplificar para vocês aqui. O pastor disse que todos nós temos 33 anos, certo? Ele nivelou todo mundo. Agora pense comigo que nesses 33 anos você cometeu um pecado por ano. Hoje você teria cometido 33 pecados. Mas agora eu vou dizer para vocês como que nós pecamos. Nós pecamos na nossa fala, nós pecamos nas nossas ações, nós pecamos nas nossas omissões, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós pecamos no nosso coração, porque Jesus diz que se eu pensar de matar alguém no meu coração, eu já sou assassino. Aí eu vou mudar a pergunta agora. Olhando para essas 4 formas de pecado, quantas vezes você pecou hoje? E você sabia que uma única vez já era suficiente para te separar por toda a eternidade da presença de Deus? Mas ainda bem que Deus não nos deixou aqui. Ele enviou Jesus. E aquela cédula da nossa dívida do pecado, Cristo pegou na cruz e rasgou. E hoje nós somos livres do nosso pecado. Ou melhor, hoje nós somos justificados do nosso pecado. Nós não precisamos mais carregar o fardo do pecado. Nós não precisamos mais ter o peso do pecado nas nossas costas, porque Cristo já levou com ele naquela cruz. Se você nessa noite está aqui e o seu coração está pesado, porque você ainda olha para você e diz: mas eu pequei, mas eu errei, e eu quero te desafiar a ir até a cruz e dizer para Jesus: Senhor, o Senhor já levou isso aqui, então me dê o seu fardo que é mais leve, me dê o seu jugo que é suave. Meus irmãos, hoje aqueles que estão em Cristo já estão justificados do seu pecado. Mas não só justificados, como nós também fomos santificados. No versículo 12, ele vai dizer assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. O terceiro benefício que Cristo conquistou foi o benefício da santificação. A Bíblia diz que Deus é santo, e é necessário que todos aqueles que se aproximem dele também se tornem santos. E aí vale a pena a gente pensar o que é santidade e o que é santificação. Santidade é um ato, é uma coisa única. A partir do momento, Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1,
no versículo 13 e 14, que a partir do momento em que nós ouvimos o Evangelho da verdade, tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da garantia da redenção do nosso Senhor. É interessante que lá em Efésios, Paulo vai usar duas figuras. A primeira é a figura do selo do anel real. Naquela época, os escritos eram em pergaminhos, em couro. E quando o rei pegava o seu anel, e ele colocava o anel nesse pergaminho, nesses escritos, aquilo que tinha o selo real era irrevogável, ninguém podia mudar. E Paulo vai olhar para isso e vai dizer: olha, a partir do momento em que você ouve o Evangelho, você também é selado com o selo real. Só que esse selo real não é algo visível, é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que é o selo, e aí entra a segunda figura, ele é o penhor da garantia. Naquela época não tinha mercados, não tinha as coisas como nós temos hoje. Então os viajantes, eles iam com as suas mercadorias, e eles passavam em determinados lugares, e eles iam trocando mercadorias. Mas para que eles não levassem todo o peso, eles deixavam a mercadoria deles ali penhorada, como garantia de que na volta eles passariam ali para pegar aquela mercadoria. E esse Espírito Santo que é o penhor, ele é a garantia de que um dia o Senhor voltará e nos buscará. Meus irmãos, não sei como o seu coração fica diante disso, mas só de ter a certeza de que hoje eu sou santo, de que hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não tem preço. Infelizmente, eu comecei a usar drogas, eu tinha 9 anos de idade. Com 11 anos eu conheci o crack. Eu usei droga dos meus 9 aos meus 22 anos. Perdi família, perdi dignidade, perdi respeito das pessoas, e eu estava quase morrendo. Ainda bem que Deus olhou para mim todo perdido e Ele me santificou. E hoje eu não vivo mais da maneira como eu vivia, porque hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais precisei usar nada que esse mundo tem a oferecer. Isso faz 11 anos. E não estou falando isso para me colocar como melhor. O que eu estou querendo dizer para você é: assim como Jesus mudou a minha vida, você também pode se tornar santo nesse dia de hoje. Não precisa o pecado te maltratar, não precisa o pecado fazer com que você se afunde, não. Coloque tudo isso em Jesus. Isaías disse que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as ferraduras dele nós fomos sarados, sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Em Cristo nós somos santificados do nosso pecado. Existe algum pecado hoje que você olha e você diz assim: isso é imperdoável? Muitas vezes nós fazemos algo no nosso passado e nós vamos levando esse pecado conosco, e esse pecado vai nos matando por dentro. Mas nessa noite eu quero te convidar a colocar esse pecado na cruz. E é interessante que, se você prestar atenção, você vai ver que por 3 vezes o autor de Hebreus fala fora do arraial, fora do acampamento e fora da porta. No versículo 11, no versículo 12 e no versículo 13. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O hebreu, quando ele queria enfatizar alguma coisa, ele repetia. E o que isso nos ensina hoje? Que nós só iremos viver o novo de Deus quando nós deixarmos o passado no passado. Talvez você esteja aqui e o seu coração esteja ainda com raiva de algo que alguém fez para você lá atrás. Talvez você não consiga liberar perdão para aquele irmão, para aquele amigo, para aquela pessoa que deixou de fazer ou que fez algo por você.
Mas eu quero te convidar nessa noite a deixar tudo isso no passado e a viver um novo de Deus na sua vida. Deixe tudo isso fora do acampamento, para então você viver o quarto benefício, que é o benefício da glorificação. No versículo 14 ele diz: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que virá. Jesus disse que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Conta-se uma história de um casal de missionários que foram servir ao Senhor durante muitos anos num país bem longínquo. E a história diz que depois de 40 anos servindo nesse país, o marido do casal fica doente. E eles então têm que retornar ao seu país de origem. E naquela época não tinha avião, não tinha as coisas, as comodidades que nós temos hoje. Eles tiveram que entrar no navio. E quando eles estavam chegando próximo à cidade deles, eles olharam para o porto e eles viram uma linda festa com orquestra, com fanfarra. E a história diz que o coração do pastor, daquele missionário, se enche de alegria e ele diz assim: opa, fizeram uma festa para nos receber em casa. Só que quando aquele homem desembarca no navio, não tem mais orquestra, não tem mais fanfarra, não tem mais festa. Porque na verdade tudo aquilo era para o presidente do país que estava na primeira classe. E como ele estava na terceira, já tinha acabado tudo. E a história diz que o coração do homem se entristece e ele fica cabisbaixo e ele começa a questionar. E ele começa a dizer assim: é dessa forma que Deus nos recebe em casa, depois de tantos anos servindo a Ele? A história diz que o homem fica o dia inteiro falando, e à noite a esposa, cansada de ver a incredulidade do marido, ela olha para ele e diz assim: eu vou orar. E ele, incrédulo, com o coração sem fé, desesperançoso, ele olha para ela e diz assim: aproveita que você vai falar com o seu Deus e pergunta para ele se é dessa forma que ele nos recebe em casa, depois de tantos anos servindo. A história diz que a mulher se entristece, sai dali cabisbaixa, e ela vai orar, e no outro dia pela manhã, quando ele acorda, ela já tinha posto a mesa do café, e ele não dá bom dia, ele não dá nada. A primeira coisa que ele pergunta para ela é: falou com o seu Deus ontem? E ela se vira, olha para ele e diz: sim, falei. E ele pergunta para ela: e aí, o que ele disse? E ela se virou, olhou nos olhos dele, que nós ainda não chegamos em casa. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O autor de João, quando escreve Apocalipse, no capítulo 21, ele vai dizer assim: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E aí no versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: ó, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aquilo que Deus tem reservado para nós é aquilo que os olhos não viram, que o coração jamais consentiu e que o ouvido algum jamais ouviu. Está passando por momentos difíceis? Saiba que quando nós chegarmos na eternidade, a Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aquilo que Deus tem reservado para nós é algo que o dinheiro não pode comprar. É algo que ninguém pode comprar. Por isso, não troque aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Tome uma decisão nessa noite. Se você ainda não tem Cristo na sua vida, decida tê-lo como Senhor e Salvador.
E talvez você possa se perguntar assim: mas como, pastor? Eu ainda não sinto que eu tenho acesso livre à presença de Deus. Eu ainda não sinto que eu sou justificado do pecado. Eu ainda não me sinto santificado dos meus pecados. E muito menos eu tenho a certeza de que um dia eu vou estar no céu. O que eu devo fazer? Paulo responde essa pergunta. Em Romanos 10, no versículo 9 e 10, ele diz assim: pois se com a tua boca confessares Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Confessa Jesus nessa noite. Crê que Ele está vivo, e que Ele voltará e buscará a sua igreja, e seja selado com o Espírito Santo da promessa, o penhor, de que quando Ele voltar, Ele irá levar você juntamente dele. Meus irmãos, Cristo conquistou tudo isso para nós na cruz. E em tempos de aniversário, são tempos de reflexões. São tempos da gente parar, pensar e se perguntar como nós temos vivido. E se o seu coração nessa noite tem dito que você não tem vivido da maneira como Deus quer, ou você não tem sido participante desses benefícios, se volte ao Senhor. Ainda dá tempo. E esse tempo é agora. E eu quero que você baixe sua cabeça. Que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não conheço os irmãos. Eu não sei como vocês chegaram aqui. Eu sei que é um dia festivo, mas eu quero poder orar pela sua vida. Existe alguém aqui nessa noite que quer dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Está todo mundo de cabeça baixada. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Levante a mão. Existe alguém? Agora eu vou mudar a pergunta. Existe alguém aqui que não tem se sentido participante dos benefícios de Cristo e que quer firmar um novo compromisso com Ele nessa noite? Alguém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse culto. Muito obrigado, Deus, por esta agência do Senhor aqui no bairro Simeone. E pedimos, Pai, que o Senhor continue a conduzir a vida do pastor Carlos, a vida desta igreja. Que o Senhor esteja visitando cada família, cada coração. O Senhor conhece todas as pessoas que estão aqui, aquelas que estão em casa, nos acompanhando de forma remota. Se há alguém, Pai, que nessa noite decidiu entregar essa vida ao Senhor, que o Teu Espírito Santo faça parte desta vida, e que ela venha tomar coragem de procurar o pastor, e dizer: pastor, eu quero viver a minha vida em Cristo e para Cristo. Se há alguém aqui, Pai, que também estava afastado e que nessa noite quer voltar, que o Teu Espírito Santo opere nesse coração. Mas eu também quero orar por aqueles corações que eventualmente vêm estar duro. Eu lhe peço que o Teu Espírito Santo o convença de todo pecado, de toda justiça e de todo o juízo, e que esse novo ano que se inicia, as nossas vidas sejam vidas que glorifiquem ainda mais o Teu santo nome. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa agência do Senhor que tem sido luzeiro, que tem sido lumineiro nesta comunidade. Muito obrigado por essas pessoas que têm vivido o Teu Evangelho. E nós te pedimos que esta agência do Senhor complete 40, 50 anos proclamando o Teu Evangelho. Que ela permaneça firme até a sua volta. Em nome de Jesus, amém. Sua água aqui, ó.
antes de encerrar a nossa live, nós vamos continuar o nosso culto, mas vamos estar terminando a nossa live. Prometi estar orando pelas pessoas que estão nos acompanhando. Tem pessoas até fora do nosso país, em outros países, participando, né? Vamos orar. Abaixe sua cabeça, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra tão importante, tão edificante para todos nós. Obrigado pelos benefícios da cruz. Realmente, a glória de Deus está na cruz de Cristo. E o Senhor, pela tua graça e misericórdia, trouxe mais uma mensagem para que muitas pessoas tenham a oportunidade de se render a Cristo e de experimentar esta tão grande salvação oferecida por Jesus. O amor de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus. Jesus aceitou o desafio de vir aqui à terra, deixou a sua glória, deixou os céus e veio aqui à terra nos trazer esta tão grande salvação. Esta esperança que nós temos de que a nossa cidade não é aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Esta é a nossa esperança. Por isso nós queremos que os nossos internautas, pessoas, irmãos e amigos que nos acompanham, que o Senhor os abençoe, que a bênção da salvação possa encontrá-los, que eles possam realmente reconhecer que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus o Pai a não ser por Jesus. É muito importante que eles possam tomar esta decisão, que é a decisão mais importante, aceitar Jesus no coração, porque quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Abençoa-os, pois nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Fique aqui o abraço do pastor Carlos, de toda a igreja. Que Deus te abençoe, meus amigos internautas, que Deus abençoe. Compartilhe a mensagem com seus familiares, com seus amigos. Fique aqui o nosso abraço.